Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao vídeo 4 da aula 3, onde nós estamos tratando sobre campos elétricos. O que acontece? Nós chegamos no ponto onde já entendemos o que é um campo, quando nós fizemos a comparação com o campo gravitacional e entendemos quais são as nuances de um campo. Como nós vimos, um campo ele é gerado por uma carga geradora, o campo elétrico é gerado por uma carga geradora. E o valor do campo, a distribuição dele ao longo do espaço, depende única e exclusivamente da carga geradora. Quando uma carga de prova sente esse campo, isso se torna uma força. Mas para que o campo exista, só basta que exista uma carga geradora. Agora, na aula passada, nós ficamos tentando entender a interação através de linhas de campo entre duas partículas. Na aula 2, nós calculamos e criamos fórmulas para poder calcular campos elétricos. Mas nessa aula nós vamos tentar entender o que acontece quando nós dispomos no mesmo espaço mais de duas cargas gerando campo e eu quero calcular o campo em um local no espaço que é afetado por todas essas cargas. Bom, esse evento nós já vimos quando falamos de força elétrica e chamamos ele também de superposição. Lá nós tratamos da superposição da força elétrica. Aqui nós vamos falar sobre a superposição dos campos elétricos. O que é a superposição? A gente chegou a falar lá sobre a superposição como um somatório, tá? Eu não descrevi de matematicamente como um somatório, mas eu falei que é uma soma de todas as contribuições, como a gente estava vendo força elétrica. Então falava que a superposição era a soma de todas as contribuições de todas as partículas que realizavam força sobre uma carga. O que vai ser então a superposição de um campo elétrico? Vai ser basicamente a mesma coisa. Se eu quiser entender qual é o campo elétrico gerado aqui em cima da nossa carga, do nosso ponto P, tá? Basta que eu some única e simplesmente o campo gerado por Q1 à distância D1 do ponto, o campo gerado por Q2 que está a uma distância D2 do ponto, o campo gerado por Q3 que está a uma distância D3 do ponto, o campo gerado por Q4, o campo gerado por Q5, o campo gerado por Q6 e o campo gerado por Q7. Se eu conseguir descrever cada um desses campos e somá-los, eu acho então qual é o campo que esse meu ponto P está sentindo. Bom, me resguardando de qualquer que seja a grandeza vetorial disso tudo aqui, então não vou querer somar módulos, mas sim vou me atentar simplesmente a vetores. Eu posso dizer então que o vetor P ali, ele vai ser, pegando por exemplo a primeira carga, a carga Q1, vai ser K que multiplica Q1 sobre D1 ao quadrado. Quando eu pegar a carga Q2, vai ser K Q2 sobre D2 ao quadrado. E assim eu vou descrevendo o módulo do meu campo no ponto P. E assim sucessivamente eu pegaria K que multiplica Q3 sobre D3 ao quadrado, até que eu chegasse K que multiplica Kn sobre Dn ao quadrado. N é um número qualquer de cargas que podem estar expostas a esse meu ponto P. Então, fazer superposição de campos elétricos é simplesmente somar todas as cargas, todas as contribuições de campo que influenciam em determinado ponto, o ponto que eu quiser calcular. Para que isso fique claro, vamos imaginar um quadrado de lado 3 metros e aí em dois vértices desse quadrado eu coloquei em uma carga Q1 cujo módulo é 3 vezes 10 a menos 9 coulombs, em outra uma carga Q2 cujo módulo é 4 vezes 10 a menos 9 coulombs. Bom, se eu quiser calcular então qual é o campo no meu ponto P, basta que eu faça a contribuição de cada um desses nossos campos gerados. Bom, o campo gerado por Q1, eu vou descrevê-lo dessa maneira, eu vou escrever aqui assim, E1. Eu vou dizer que esse
E1, o módulo de E1, esse é o vetor E1. Vou botar aqui o módulo de E1, ele é K, que agora, já que tudo aqui está em função de números, o nosso K ele é 9 vezes 10 a 9. Então é K que multiplica Q1 no caso, que é 3 vezes 10 a menos 9. Tudo isso sobre a distância ao quadrado. A distância aqui, no caso, é 3 metros. 3 ao quadrado e 3 ao quadrado dá 9. Bom, eu posso cortar 9 com 9, 10 a menos 9 com 10 a menos 9. Eu estou dizendo, então, que o módulo do meu campo E1 é igual a 3 newtons por coulomb. Tá? Essa é a unidade do campo, inclusive. Quando eu fizer o mesmo cálculo para o campo E2, eu vou ter que o campo E2 é K Q2 sobre D ao quadrado. Bom, o K, como nós já vimos, é 9 vezes 10 elevado a 9. O Q2 é 4 vezes 10 elevado a menos 9. 4 vezes 10 elevado a menos 9. Tudo isso dividido pela distância, que é 3 ao quadrado, que também é 9. Corta 9 com 9, 10 a menos 9 com 10 a menos 9. Logo, o módulo desse meu campo é 2, é igual a 4 newtons por coulomb. Agora perceba, né? Esse é o nosso ponto P, que nós estamos calculando. Opa, esse é o nosso ponto P, e nós estamos calculando o campo sobre ele. Só que a contribuição é 1, ela é totalmente na vertical, e a contribuição é 2, ela é totalmente na horizontal. Bom, aqui que nós temos que parar e relembrar a natureza vetorial dessas grandezas. Assim como fizemos com a força, aqui também é necessário que nós façamos, né, tratar esses caras como vetores. Então aqui, por exemplo, eu teria que fazer uma soma vetorial. Bom, como isso é simplesmente uma componente completamente na horizontal, outra completamente na vertical, então esse aqui é o nosso vetor campo elétrico resultante em P. Bom, basta apenas que nós façamos, então, um Pitágoras, que é o necessário quando eu tenho um ângulo de 90 graus entre cada uma dessas forças, entre cada um desses campos. Se a gente fizer um Pitágoras aqui, eu vou achar que o módulo de E, ou seja, módulo do campo resultante em P ao quadrado é igual ao módulo do campo E1 em P ao quadrado mais o módulo do campo E2 em P ao quadrado. E1 ao quadrado é 3 ao quadrado. E2 ao quadrado é 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16 vai dar 25, ou seja, o nosso módulo do campo no ponto P é igual a raiz de 25, que é igual a 5 newtons por coulomb. Esse é o módulo, esse é o módulo do nosso campo elétrico no ponto P. Perfeito, pessoal? Então aqui nós começamos a tratar sobre o somatório, não só em intensidade, mas também de maneira vetorial do campo elétrico. Para que a gente continue entendendo o que está acontecendo, vamos pensar em um outro exemplo. Imagine que agora eu tenho um plano cartesiano, definimos o eixo Y, o eixo X, e no mesmo eixo X, de maneira colinear, eu tenho uma carga Q1 menor que zero, uma carga Q2 maior que zero, e um ponto P, onde eu quero calcular o nosso campo elétrico. O que seria calcular o campo elétrico naquele ponto? Percebam que a carga Q1 ela gera um campo em sua direção. Lembrem-se que toda carga negativa gera campo em sua direção. Então, esse é o campo 1. E o campo Q2 e a carga Q2 gera um campo naquele ponto na direção de afastamento. Esse é o campo E2, tá bom? Para que a gente entenda o que está acontecendo. Bom, se esses campos são contrários, basta apenas que eu ache o módulo desses campos e os subtraia. Primeiro, vamos tentar achar o campo E1. Então, o módulo do campo E1 vai ser K, que multiplica Q1,
o módulo de Q1 sobre a distância ao quadrado. O que seria a distância aqui? Bom, se a distância do ponto para a origem é x e a distância aqui, ó, a distância entre a origem e a nossa carga é dzinho sobre 2, logo a distância aqui vai ser x mais dzinho sobre 2 ao quadrado. Esse é o módulo do nosso campo E1. E quem vai ser o módulo do nosso campo E2? O módulo do nosso campo E2 vai ser K, que multiplica o módulo de Q2 sobre a distância aqui. Quem é essa distância? Ela é a distância entre Q2 e o ponto P. O que é a distância entre Q2 e o ponto P? É exatamente a distância total x, tirando essa parcela d sobre 2. Então, isso aqui fica x menos d sobre 2 ao quadrado. Bom, se eu sei o módulo de cada um desses caras, eu posso dizer que o módulo do campo elétrico em P é igual ao módulo de E2 menos o módulo de E1. Tá? É isso que a gente pode dizer. Bom, para que as coisas fiquem mais organizadas, deixa eu passar isso aqui para cá para baixo. Então eu vou dizer que o módulo do campo P, do campo elétrico em P, é igual a o E2 é K Q2 sobre x menos d sobre 2 ao quadrado, menos o módulo de E1, que é K módulo de Q1 sobre x mais d sobre 2 ao quadrado. Bom, perceba aqui que eu posso abandonar essas ideias de módulo aqui e fazer uma pequena modificação. Olha só, esse nosso termo, ele tem que ser positivo de qualquer maneira, porque o K é positivo, a distância é positiva e o nosso Q2 é positivo. Então, tá tudo certo, ele está na direção positiva, tudo está sendo obedecido. Agora, o segundo termo, para que nós abandonemos essa ideia de módulo e tudo mais, a única coisa que eu tenho que levar em mente é que essa componente tem que ser negativa. Então, ou eu boto menos e coloco o módulo de Q1, ou seja, vai ficar menos, e aqui vai dar algo positivo, ou seja, o sentido negativo vai ser mantido. Ou então eu coloco um mais aqui e tiro o módulo ao redor de Q1. Porque quando eu fizer isso, por mais que pareça que agora eu estou somando, que esse cara virou positivo, eu sei que o nosso Q1 ele é negativo. Ou seja, isso daqui tudo ainda continua sendo negativo. Ou seja, indo na direção contrária à da propagação. Legal? Então, eu posso descrever de qualquer das duas formas. Fica ao seu critério. Bom, para que nós finalizemos então os nossos exemplos por esse vídeo, eu quero que vocês imaginem que aqui eu tenho uma carga Q1 de 2 microcoulombs e uma carga Q2 de 1 microcoulomb. E aí eu pergunto, qual ponto entre as cargas o campo se anula? Perceba que são duas cargas de mesmo sinal. E a gente viu em algumas aulas passadas que quando eu tenho duas cargas de mesmo sinal, pode haver campos se anulando em algumas distâncias determinadas dessa carga. Aqui no exemplo eu estou assumindo que tem algum ponto aqui dentro que o campo se anule. Bom, como essa carga aqui é maior do que a outra carga, eu vou chutar que é algum ponto por aqui. E aí eu vou pegar e vou traçar uma distância, d1 até aquela carga. E aí eu vou escrever a seguinte coisa. Se eu sei que o campo tem que se anular, então quer dizer que o campo gerado por Q1, esse campo aqui, o campo E1, tem que ser igual ao campo gerado por E2, tá? Então eu estou dizendo que o módulo de E1 tem que ser igual ao módulo de E2. Ou seja, o que significa o campo E1? É o K que multiplica Q1 sobre D1 ao quadrado. E o que significa o campo E2? Significa o K que multiplica Q2 sobre quem é essa distância aqui? A distância total entre as cargas é 1 metro. E a distância de Q1 até o ponto imaginário é D1. Então,
essa distância aqui entre Q2 e o ponto vai ser 1 menos D1. Ou seja, isso aqui é 1 menos D1 ao quadrado. Olha só, eu posso cortar o K com o K e agora vamos ao cálculo. O nosso Q1 ele é 2 microcoulombs. Para que a gente consiga então realizar os cálculos, eu vou escrever que o nosso Q1 ele é 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, porque micro é 10 a menos 6. Tudo isso sobre D1. O Q2 ele é 1 microcoulomb, está escrito aqui, ó. Então, 1 vezes 10 a menos 6 coulombs. Isso tudo dividido por 1 menos D1 ao quadrado. Olha só, tem um 10 a menos 6 aqui, um 10 a menos 6 aqui que eu posso cortar. Vou multiplicar esses dois carinhas cruzados. Vou achar então que vou achar então que 2 que multiplica 1 menos D1 ao quadrado é igual a 1 vezes D1 ao quadrado. Opa, que era para estar ao quadrado. Quando eu fizer esse produto notável, eu vou achar que 2 que multiplica 1 menos 2D1 mais D1 ao quadrado, esse é o produto notável, é igual a D1 ao quadrado. Fazendo a distributiva em cada um dos termos, eu vou achar que 2D1 ao quadrado menos 4D1 mais 2 é igual a D1 ao quadrado. Olha só, eu acho então aqui, passando esse D1 para o outro lado, eu vou achar que D1 ao quadrado menos 4D1 mais 2 é igual a zero. Fazendo então aqui o delta, eu vou achar que delta é b ao quadrado, ou seja, menos 4 ao quadrado, que é 16, menos 4 vezes 1 vezes 2. Nosso delta aqui é 16 menos 8, que é igual a 8. Fatorando o 8, eu sei que esse cara é 2, aqui vai sobrar 4, 2, aqui vai sobrar 2, 2, aqui vai sobrar 1. Ou seja, eu posso descrever então que o nosso D1 ele é igual a menos B, que é menos 4, que é 4, mais ou menos a raiz de 8, sendo que a raiz de 8 é 2, raiz de 2. Tudo isso dividido por 2A, que no caso A aqui é 1, tudo isso dividido por 2. Posso dizer então que D1 é igual a, simplificando todos esses termos, é igual a 2 mais ou menos raiz de 2. Como eu sei que a distância total aqui é 1, eu quero então uma distância D1 que seja menor, uma distância D1 que seja menor do que 1. Então eu tenho que pegar a parte negativa aqui desse cálculo, porque aí eu vou achar que D1 é igual a 2 menos raiz de 2. Sendo raiz de 2 aproximadamente 1,41, então esse nosso D1 ele vai ser aproximadamente 0,6, tá? Então, é como a gente premeditou. Esse ponto onde o campo ele se iguala a zero é mais próximo da outra carga devido à carga de Q1 ser maior. Perfeito? A única coisa que nós necessitamos fazer foi igualar os campos. Ao passo que nós igualamos os campos, desenvolvemos o produto notável, que gerado por causa das questões das distâncias. Ao fazermos isso, abrimos a nossa conta para uma equação de segundo grau, que quando foi resolvida, nos deu a nossa distância de equilíbrio. Pessoal, nos vemos no próximo vídeo, onde vamos ver mais exemplos dessas superposições em planos cartesianos.